Salmos 127 e Salmos 128. Eu não vou demorar. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Consegue colocar ali para nós? E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados enquanto dorme. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da juventude. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando enfrentarem os seus inimigos no tribunal. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das suas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos dos teus filhos. Paz seja sobre Israel. Meus amados irmãos, a família é o maior projeto de Deus na terra. Escute isso. Se tem uma coisa que o diabo tem inveja, tem ódio, é da família. Ele nunca terá esse prazer de ter uma esposa, um filho, alguém junto. Quando ele vê uma família indo ao templo adorar o Senhor, ou adorando no seu lar, ou em qualquer lugar, ele tem inveja. Porque ele era o responsável da adoração. E ele falhou nisso. Por isso que o inimigo tem atacado nos dias atuais tão fortemente os casamentos, os casais e as famílias. Porque ele sabe que uma família forte gera uma igreja forte. E uma igreja forte impacta uma cidade inteira. Você já parou para pensar que antes de Deus criar governos, antes de Deus criar empresas ou nações, ele criou uma família. Diga comigo, a família foi a primeira instituição estabelecida por Deus. Então, mais importante do que essa empresa que você está tocando, mais importante do que o teu ministério, mais importante do que esse carro que você está sonhando comprar, essa casa que você está planejando, é a tua família. Se um homem conquistar tudo, mas perder a família, ele é um fracassado. E olha as lições do Salmo 127. Sem Deus, a família se torna frágil. Olha isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Sabe o que o texto está dizendo? Que se Deus não for na sua casa, se Deus não edificar uma casa forte, o teu trabalho é em vão. Você vai correr para lá e para cá, trabalhar igual louco. Aliás, tem gente que ainda não entendeu que você não nasceu, querido, só para trabalhar e pagar conta. Não, essa não é a vontade de Deus. Sabe o que Jesus disse? Dobra atenção. Que o vento, a tempestade, aqui tem muito furacão, né? Ele veio sobre duas casas. A casa do cristão e a casa do que não era cristão. Sabe o que eu aprendo? A luta vem para o crente
e para o que não é crente. O deserto, a enfermidade, a dívida, a situação difícil, vem para o crente e para o não crente. Mas Jesus disse que somente a casa que estava edificada na rocha, que estava em Jesus, essa não caiu. Onde está a tua confiança? Em Jesus ou na força do teu braço? E a casa aqui não está falando apenas de paredes, mas está falando de lar. Porque existem casas muito bonitas, mas lares destruídos. Eu já atendi empresários que moravam em mansões que você não tem noção. Uma vista, um carro na garagem que qualquer um de nós diria: meu Deus, se eu tivesse esse carro, se eu morasse nessa... E a pessoa destruída, não tinha lar, não tinha paz. Por isso que a palavra de Deus diz que é melhor morar num cantinho simples com paz do que ter toda a prosperidade do mundo e não ter paz. Por isso que a Bíblia diz que é melhor morar num deserto do que com uma mulher rixosa e briguenta. Existem famílias que têm bens materiais, mas não têm paz. De que adianta? De que adianta você ter a melhor cama, o melhor colchão, se você vive com insônia? De que adianta? Tem gente que tem dinheiro para comprar um hospital, mas não tem saúde. De que adianta você ter uma modelo do teu lado, mas você não tem o amor dela, o respeito dela? De que adianta você ter a mesa mais linda do mundo, mas ninguém senta lá? Aprenda a amar pessoas e usar as coisas. Tem gente que está amando coisas e usando pessoas. Gente precisa de Deus e gente precisa de gente. Se você está achando que sozinho você é alguém, você não é nada. Ninguém é tão alguém que não precise de outro alguém. Nossos filhos não querem nossos presentes, eles querem nossa presença. Muitos de nós viramos pai de selfie. O teu pau de selfie. Teu pai de selfie. Ele só aparece para tirar uma fotinha, tá? E depois ele some. É o pai de selfie. O seu filho não quer saber se você tem uma Porsche, uma Lamborghini, se a roupa sua é de marca, se não é. Ele quer estar com você. Ele quer estar perto de você. Uma família saudável precisa de oração. Tem oração lá na tua casa? Precisa de palavra de Deus. Eu fico imaginando, se você não traz a Bíblia para a igreja, imagina na tua casa. Você não tem uma Bíblia. E não se engane. Ai, pastor, não fala assim comigo que eu fico magoado. É para magoar mesmo. É para você aprender. Isso aqui não é uma Bíblia, isso é um celular. Quando você abre seu celular, ele te dá uma notificação, te leva para lá, te leva para lá. É assim ou não é? Quantas vezes eu já abri meu celular para fazer uma coisa, daqui a pouco entrou uma mensagem, eu fui ver, eu já não sabia mais o que era para eu fazer, porque o nosso celular está programado para nos levar para onde ele quer. Você está no seu carro e você fala assim: eu estou pensando em comprar um tênis novo. Daqui a pouco, quando você olha no teu celular, começa a marca da Adidas, da Nike, propaganda de tênis, propaganda. Está tudo programado. Coloque a palavra na tua casa. E outra coisa, a Bíblia diz assim, ó, escuta, ensina o teu filho o caminho. Não é ensina o teu filho no caminho. Sabe o que é isso? Não é você falar, faz isso, mas você não faz. Não adianta você falar para o teu filho ir para a igreja e você não ir. Não adianta você falar para o teu filho ler a Bíblia e você não ler.
Não adianta você falar para o teu filho que ele tem que perdoar se você não perdoa. Um dia aconteceu uma situação, e já era tarde da noite, e eu fui resolver, e a minha filha ligou para minha mãe, e falou, não, nós vamos demorar um pouquinho, ligou para minha esposa, e falou, nós vamos demorar um pouquinho. E ela disse, mas aconteceu alguma coisa? Eu disse, não, mas é que meu pai é crente mesmo, olha, ele está indo lá resolver, e eu não estou acreditando que ele está fazendo isso. Porque às vezes nós queremos que o nosso filho façam o que a gente fala, mas eles precisam ver as nossas atitudes. O teu filho está olhando como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido. O teu filho está de olho. Às vezes você diz assim, ó, não fala mal da igreja, mas se ele está vendo você falar mal da igreja, falando mal de pastor, falando mal da obra, amanhã ele vai pegar raiva da igreja e ele nunca mais vai querer ir para a igreja. Aí depois você diz, eu não entendo porque que meu filho não quer ir para a igreja. Por quê? Porque você só mostrava para ele o lado ruim, as coisas boas você não falava. Diga comigo, uma família precisa de oração, precisa de palavra e precisa de perdão. Perdão. Todo dia você magoa alguém. Você não queria, mas você magoa e eu magoo. Nós precisamos perdoar e ser perdoados. Quantas vezes? 70 vezes 7 por dia. E alguém diz assim, mas eu não consigo esquecer. Perdão não é amnésia, gente. Perdão é lembrar sem sentir dor. É lembrar sem sentir dor. Deus lembra do que nós fizemos contra Ele, mas Ele põe lá no esquecimento, por nos amar. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez? Então por que é que toda vez que você briga, você joga na cara do teu esposo coisa de 10 anos atrás? Por que toda hora você fica lembrando do teu filho coisa que aconteceu 20 anos atrás? Por que você fica com birra com o irmão da igreja, coisa que já passou? Meu irmão, a vida segue. Você já pensou se Jesus fosse jogar na nossa cara todas as pisadas na bola que nós já demos? Só que a gente é bom para receber o perdão. A gente gosta de receber rápido, mas para liberar... E aquela conversa? Mas não fui eu que errei. Quem pisou na bola comigo foi ele. Quem me catucou foi ela. Isso é evangelho. Sabe o que é? Você quer ser cristão? Cristão é o seguinte: você pisa no meu pé e eu que te peço perdão. Você pensa que é fácil ser crente? Quarto, tem que ter comunhão. E quinto, tem que ter a presença de Deus. Chama Jesus para entrar na tua casa. Enche a tua casa de louvor. Coloca versículo bíblico na sua casa. Profetiza, declara a palavra. Ou seja, a família não é sustentada apenas pelo amor humano, mas pela graça de Deus. Segundo, o esposo tem que ser o sacerdote do lar. Salmo 128, 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A bênção de Deus começa, a bênção da casa começa no temor de Deus. O marido foi chamado para liderar espiritualmente a sua família, não como um ditador. Tem marido que diz assim: você tem que me obedecer, porque a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa. Como a igreja é submissa a Cristo, e submissa não é debaixo do teu pé, é junto na missão. É isso que quer dizer. Você tem uma missão e a esposa está junto na missão. Deus não tirou Eva da cabeça para não mandar, não tirou do pé para não ser pisada. Deus tirou ela do lado. Ao lado de um grande homem tem uma grande... Mulher, seja submissa ao esposo, assim como a igreja é a Cristo. A igreja tem problema de ser submissa a Cristo? Claro que não. Cristo está presente, Cristo supre, Cristo tem autoridade. E assim, um marido e um pai, um homem. Davi, antes de morrer, disse a Salomão:
Seja homem. Um homem e um marido, um pai, tem que trazer 3 coisas. Diga comigo: direção. Quando a coisa ela estiver feia, você tem que ter direção de Deus para dizer: vamos por aqui. Eu resolvo. Deixa comigo. Agora a mulher vai confiar em você se ela vê você buscando a Deus. Diga comigo: direção. Segundo, proteção. E terceiro, provisão. Se você tem dado direção à tua família, se você tem dado provisão à tua família, e se você tem dado proteção à sua família, você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Porque tem marido que dá a provisão e diz assim: você tem que fazer, quem põe aqui sou eu. Meu amigo, tira essa mulher da tua vida para você ver. Essa mulher que está orando por você, está clamando por você, é um time. Não é para ficar jogando na cara um do outro, não. É papel do homem ser protetor. Eu falo para as meninas de hoje em dia, vocês começam a querer namorar, noivar, o cara já quer dividir conta, sai fora disso aí. Isso é treva. Tem uns homens de hoje em dia que é frouxo. Frouxo. O cara não consegue pagar um jantar no namoro, depois ele vai pôr você para trabalhar, ele vai ficar deitado jogando videogame. O quê? A responsabilidade do esposo é orar pela sua casa, proteger o seu lar, dar exemplo de integridade, conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Quando o homem se posiciona, toda a casa é impactada. Você tem tempo para jogar futebol, você tem tempo para assistir Netflix, você tem tempo para fazer churrasco com amigo. Por que você só não tem tempo para Deus? Será que você vai esperar o quê? A porta se fechar para você se lembrar de Deus? Você vai esperar o quê? A doença chegar para você se lembrar de Deus? Porque Deus tem uma corda, e a corda de Deus tem um nome, ela chama longanimidade. Sabe o que é isso? O cara é teimoso, é mais teimoso que uma mula. Deus está chamando e ele diz: não quero, não preciso. E Deus vai esticando a cordinha e vai dizendo: vem filho, vem por amor querido. Aí diz: não quero, não gosto. Aí Deus estica a cordinha e vai dando tempo, e vai dando tempo. Mas o teimoso não quer. Uma hora a corda estica e Deus faz assim, tá. E eu não estou profetizando, não. Eu só estou a ler. Tem 3 coisas que faz você vir para esse altar do dia para a noite chorando. 1, Deus toca as suas finanças. 2, Deus toca a sua saúde. 3, Deus toca teus filhos ou a tua família, alguém que você ama. Eu quero ver essa tua valentia acaba em 1 segundo. Não precisa disso, querido. Deus quer te chamar pelo amor. Pelo amor. E a esposa? A esposa é uma coluna de sabedoria. Salmo 128, 3. Sua esposa será uma videira frutífera aos lados da tua casa. Videira produz, diga comigo, fruto, beleza e sustento. A mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Transmite valores, ensina os filhos e fortalece o marido. Sabe o que é isso? A mulher sábia, primeiro, a mulher precisa entender que o homem é pelo que ele vê. Ele quer ver você sempre cheirosa, bonita e alinhada. Outro dia uma irmã falou assim para mim: ai pastor, misericórdia, a coisa na minha casa está feia. Eu já estou lá faz 60 dias, nem relação eu tenho com meu marido. Eu falei: está louca? Está querendo jogar teu marido na pornografia?
Um homem que não tem relação com uma mulher, um homem casado, duas coisas acontecem. Ou ele está fazendo sexo virtual pela cabeça, ou daqui a pouco ele está olhando até o pé da cadeira, porque é hormonal. Falei, você está louca, você está jogando o teu marido para o pecado. Sabe o que a Bíblia diz? Que o corpo da mulher não é dela, é do marido, que o corpo do marido não é dele, é da mulher, e que tem que respeitar ela como vaso mais frágil, e que um não pode se apartar do outro, a não ser por curto período de tempo, para jejum e oração, se o marido concordar, e depois devem estar juntos, para que não entrem em tentação. É a Bíblia. Aí quando era para namorar, se arrumava, fazia surpresa, punha roupinha diferente, fazia de tudo. Aí o tempo vai passando, aí já não tem mais tempo, já não tem o tempo do casal, já não ora mais junto, é só reclamação, é só cobrança. Tem que arrumar, não deixa o cara quieto também, porque o homem tem o tempo dele do nada. Ele senta lá e ele pega aquele controle e ele fica trocando de canal. E ele não está pensando em nada, ele não está vendo nada, não está assistindo nada, ele só quer ficar quieto. Mas a mulher não deixa, ela sempre tem que vir e tem que falar uma coisa. Olha, porque tem que trocar a lâmpada. Olha, porque o filho fez não sei o quê. E o cara só quer o tempo dele. Quando o teu esposo estiver no tempo do nada, na caixa do nada, não enche o saco dele, deixa ele quieto. E entenda a cabeça do teu marido. A cabeça do teu marido. Homem, faz uma coisa por vez. Se você falar para ele assim, nós precisamos mudar de casa, ele vai abrir a caixa do problema da casa. E ele vai começar a pensar naquilo. E ele vai fazer de tudo para solucionar esse problema. O problema é que ele nem terminou o negócio da casa. Aí você, antes dele terminar, você diz, agora tem o problema da escola. Aí ele fala, aí não, minha filha, você está querendo me deixar maluco. Aí daqui a pouco, quando ele está indo resolver o problema da escola, você diz, agora tem o problema dos filhos. E tem o cartão também, e o cachorro também está doente, tem que ir no veterinário. E aí ele vai lá, com muito esforço, resolveu isso, resolveu aquilo, e aí ele diz, meu Deus, eu sou um herói, e minha esposa agora vai ficar feliz. Só que a cabeça da esposa é diferente da do marido. A da esposa é um monte de fio, tudo ligado. Aí no meio dessa conversa toda, ela lembrou de uma pisada na bola, de uma coisa que ele falou há 300 anos atrás, e aí tocou um fio no outro, aí ele olha pensando que ele é o herói dela, aí ela está com a cara assim. Aí ele fala assim, que foi, minha filha? O que está acontecendo? O que passou? O que te passa? Não, e a mulher é um negócio doido. Quando ela fala nada, é tudo. Quando você fala assim, aonde você quer ir? Ela fala, você que sabe? Mentira. Ela quer que você adivinhe o que ela quer. O quê? Aí ele se sente um cara, né? Ele fala, caramba, fiz de tudo para agradar, trouxe mantimento para casa, busquei o negócio que ela pediu, e ela está com cara feia. Aí ele fala, é melhor eu ir jogar bola mesmo. Então a mulher tem que ser águia. A mulher tem que ser águia. E vou te falar uma coisa para você. Se você tem um marido que te procura todo dia, você dê graças a Deus. Porque o que eu estou atendendo de mulher reclamando que o marido só fica jogando videogame, não quer saber de nada com nada. Olha, se você achou um homem que é homem de verdade, que protege, que supre, que defende, que resolve problema, cuida bem dele, não deixa embora não, porque esse aí é terra. E uma palavra de uma mulher tem um poder sobrenatural. Às vezes, tudo que o teu marido precisa é da tua palavra. Quando ele pode estar para baixo, enfrentando uma guerra, mas quando a mulher diz assim, você vai conseguir, vai dar certo, eu estou orando por você, a Bíblia diz, ele vira um leão.
Então, mulher, cuidado com a tua palavra, porque ela tem o poder de colocar para cima ou para baixo. Para cima ou para baixo. Uma esposa cheia do Espírito Santo transforma o ambiente da sua casa. E se você tem uma mulher, meu irmão, que está orando por você, orando pelos teus negócios, respeite isso, honre isso. Não ache ruim, não. Porque você tem uma pérola, uma pedra preciosa e você não sabe. Porque hoje em dia o que tem de mulher que só o interesse dela é só financeiro. E a sua mulher tem interesse nas coisas de Deus. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E deixa eu falar uma coisa para você. Isso é tão forte. O apóstolo Paulo diz que o marido e mulher são um. Quando a sua esposa está na igreja, ou quando o marido está na igreja, ainda que você não esteja, você está sendo abençoado igual. Sabe o que a Bíblia diz? Que até os filhos, mesmo que um dos cônjuges não sejam crentes, eles são santificados por causa do esposo ou por causa da esposa crente. Olha a força que isso tem. Em quarto lugar, já vou terminar, os filhos são herança e não são peso. Filhos são herança. O mundo vê filhos como despesa. Deus vê filho como herança, como flecha na mão do guerreiro. Sabe o que é isso, irmãos? Levanta a tua mão agora e diga assim: os meus filhos irão muito mais longe do que eu. Meus irmãos, eu estou pregando aqui em português. Minhas filhas e meus filhos vão pregar espanhol, vão pregar, aleluia, em inglês. Oh, glorificado seja Deus. Nós viemos em situações aqui muitas vezes mais difíceis. Estamos começando do zero, do nada. Mas o teu filho e a tua filha, eles vão alcançar lugares que você nem imagina. Eles vão voar mais alto do que nós. Eles vão chegar em lugares maiores do que nós. Por isso que o profeta Joel escreveu: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Nossos filhos não serão bandidos, nossos filhos não serão pessoas sexualmente atribuladas, nossos filhos não serão viciados de droga, nossos filhos e nossas filhas serão profetas e profetizas do Senhor. Levante a tua mão. Eu declaro sabedoria, favor, graça de Deus sobre os teus filhos. Eu declaro o Salmo 112: a tua descendência será poderosa na terra, prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a nossa geração será abençoada. Eu vou te dar 1 minuto para fechar os teus olhos e orar pela tua esposa e pelo teu filho. Eu vou te dar 1 minuto para você fechar os teus olhos e orar pelo teu esposo e pelos teus filhos. Fale com Deus agora. Oh, aleluia. Flechas na mão do guerreiro. Nossos filhos irão longe. Nossos filhos vão alcançar as nações. Vossos filhos e nossas filhas serão a continuidade do nosso legado. Até quando nós não estivermos mais nessa terra, eles vão continuar recebendo as nossas orações e continuidade do nosso legado. Nossos filhos são o futuro da igreja e o futuro da sociedade. Ensina teu filho como tratar uma mulher. Ensina tua filha como ser uma mulher de Deus. Por isso que a classinha das crianças, pelo amor de Deus, se tem alguém aqui que tem dom, tem talento, não deixa a classinha, o ministério infantil de qualquer jeito, não, pelo amor de Deus. Me ajude a ter um ministério infantil de verdade. Ensina teu filho a respeitar diácono, a respeitar professor. Na minha época, irmão, você pensa que na minha época de igreja, antigamente, a bispa Keren nasceu na igreja. Você pensa que tinha negócio de classinha? Tinha não. Olhava e falava assim: ó, é o seguinte, vai ficar do meu lado, e a ideia é ti, se o pastor reclamar, vai levar lá um beliscão. Hoje não, nós temos tudo. Se eu chegasse da escola e alguém reclamasse de mim na escola, eu estava pego.
Nós precisamos ensinar os nossos filhos a respeitar a autoridade espiritual. Ensine teu filho como tratar uma mulher. Ensine tua filha como ser uma mulher de Deus. Eles vão ser a continuação do teu legado. E para terminar minha participação, aleluia, os pais não são apenas provedores, mas são formadores de caráter. Não adianta dar só bem, tem que dar fé, tem que dar valor e exemplo. Sabe qual que é o seu maior desafio? Sabe qual que é o seu maior desafio? É o teu filho não dizer o Deus do meu pai, mas ele dizer o Deus do meu pai e o Deus da minha mãe é o meu Deus. Sabe qual é a minha oração hoje? É para que os meus filhos tenham a sua experiência pessoal com Deus. E acredite, criança, jovem, eles têm uma sensibilidade espiritual que você não tem noção. Porque na igreja, o quê? Eles estão pegando tudo, estão recebendo tudo. A unção que está aqui, a energia que está aqui, a graça que está aqui, o favor que está aqui. Isso é muito forte, gente. Uma família forte fortalece a igreja. Se família adoece, a igreja enfraquece. Se família prospera espiritualmente, a igreja cresce. No livro de Atos, o evangelho alcançava casas inteiras. E Deus continua interessado em salvar famílias. Alguém diz, eu estou para fazer uma campanha aqui sobre a Arca de Noé. Inclusive tem uma arca lá em Kentucky. E eu vou pegar os nomes. É que é uma viagem muito longa, mas eu vou fazer. E eu vou levar lá cada nome, cada pedido lá na arca. E vou fazer um ato profético lá. Alguém disse que Noé foi o maior evangelista de todos. Na história de Noé, ele pregou e ninguém creu. Ninguém entrou na arca, mas ele salvou a família dele inteira. Levanta a tua mão. Eu quero profetizar que nenhum dos teus vai se perder. Eu quero declarar que nenhum dos teus vai se perder. Coloca ali para mim. Josué, capítulo 24, verso 15 diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué chama todo Israel e diz: olha, se parece mal a vocês, se é peso para vocês servir ao Senhor, hoje vocês devem escolher a quem vocês querem servir. Mas eu quero deixar aqui uma notícia. Eu já estou decidido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso faz uma diferença tão grande. A maioria de nós, irmãos, viemos de famílias católicas, de famílias com influência espírita, bruxaria. Herdamos maldições hereditárias. Muitos dos nossos pais, netos, avós, tataravós, serviram à idolatria. E a Bíblia diz que Deus visita e castiga até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, mas faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o obedecem. Talvez você não está entendendo. Sabe qual é a importância disso? Que aquilo que vinha como maldição de geração em geração, a partir do momento que você se posiciona em Deus, isso é quebrado. Aquela maldição é quebrada. E a partir de você começa um ciclo de bênçãos sobre 1000 gerações daqueles que o obedecem. Quantos estão decididos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.